Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Quando nós iniciamos a proposta desse canal, nós tínhamos uma ideia de fazer um canal baseado em fatos, em documentos, né? E a gente foi percebendo ao longo do tempo que as pessoas estão muito preocupadas em ter canais sensacionalistas, tá? Do tipo, descobrimos Ratanabá, né? Ou, né, canais que revelam segredos da NASA, segredos não sei de quem, canais que falam sobre extraterrestres, etc. E tal, né? Ou então canais de autoajuda, ou então canais com esses pseudos, né, influencers, né? Ou ainda canais que falem de política, dessa baboseira toda, que tem gente que adora isso, né? Parece que o raciocínio das pessoas voltou há séculos atrás, né? As pessoas estão sendo possuídas por parasitas mentais que adentraram na cabeça desse povo, tá? Estão tornando essas pessoas obsedadas, não é obcecadas, não, obsedadas mesmo, tá? E essas pessoas acham que estão fazendo as coisas maravilhosas, né? Sendo manipulada pelos arcontes, pelo demiurgo, tá? Por um conjunto de seres que podem ser éticos ou não éticos, depende muito da situação, da conveniência, tá? Então eu costumo dizer que o que eu tenho assistido nessas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, é de meter medo, porque as pessoas estão sendo obsedadas por lavras astrais, né? Por obsessores mentais. As pessoas estão sendo manipuladas, elas pensam que o incrível é que as pessoas pensam assim, eu estou fazendo certo, porque elas acham que elas estão acordadas e despertas, estão despertas. Aí começou essa onda, sabe, de fundamentalismo, Deus, pátria e família, tá, 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 tá. E essas pessoas estão obsedadas, manipuladas pelo demiurgo e por seus líderes religiosos que estão vivendo do bom e do melhor. E canais aqui do YouTube estão também reproduzindo ideias obsessivas de espíritos, de seres extrafísicos, de seres moronciais que manipulam as realidades. Lamento ter que ser assim. Eu tenho que falar isso, né? Canais que estão difundindo ideias do sistema, dizendo que são contra o sistema. Eu sou contra o sistema. Eu estou aqui porque eu sou contra o sistema. Eu sou contra a Matrix. Não é contra nada. Não é contra nada. Esses camaradas, a única coisa que eles imaginam é o Deus Mamon na cabeça deles. É o controle visando unicamente eles enriquecerem através dos seus canais que lhe rendem algum dividendo. E por isso, todos os dias eles têm que postar alguma coisa, mesmo que seja requentada de outras coisas, né?
tem canais sérios. Mas, lamentavelmente, as pessoas ficam nessa onda. Não, a gente quer ou coisas políticas, polêmica, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, né? Ou então fundamentalismo religioso. Sabe? Só família. Lemas que já foram ditos lá atrás, por grupos lá atrás, que foram manipulados pelo sistema, que foram controlados pelos senhores do mundo, tá? Porque os mesmos senhores do mundo controlam a esquerda e controlam a direita, capitalismo e socialismo, porque essa briga de enquitas e enlilitas, e cainitas, e adamitas, sabe, gente, as 12 raças vivem aí brigando, se matando, enquanto tem seres moronciais que chegaram aqui na Terra muito antes dos humanos, né? E que são negligenciados. Aí o sistema manipula alguns bobos que vêm para redes sociais e conseguem 10 mil, 200 mil seguidores. Para ouvir o quê? Bobagem. Para ouvir o quê? Requentamento de informações que... Aonde estão? Somos contra o sistema. Nós temos que sair da Matrix. Eles nem sabem direito o que é a Matrix. Aí eles vêm com aquele coisa e ainda por cima defender o Deus bíblico deles. O mesmo Deus que está manipulando ao longo do tempo a história. Não é? É lamentável. Lamentável. Eu gostaria muito de poder ver eu chegando até outras pessoas, lamentavelmente. Eu vejo quanto engano está na cabeça das pessoas. Enfatizando coisa do tipo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Até porque os seres lá revelados não são deuses. Eles não são a fonte. Eles não são a fonte. Eles são seres que estão aí manipulando a história, sempre tiveram e continuarão. É por isso que eu volto a dizer, igreja, religião, sociedade secreta não são outra coisa senão instrumentos de manipulação. Para mim, um gnóstico, tá? Que ainda continua acreditando no Deus bíblico, que ainda continua defendendo a Bíblia tal qual, sabe, enfiar o goela abaixo aos séculos, para mim não encontrou gnose nenhuma. E não sabe o princípio da gnose. Se você perguntar quantos livros sobre o gnosticismo, ou quantos livros eles já leram de Nag Hammadi, você vai ver que tem muita gente que nunca leu um livro daquele. Por exemplo, se você perguntar, alguém já leu Gnoses de João, o Evangelho de João? Já leram? Já leram? Aí tem gente que, eu sou gnóstico, mas nunca li. Né? É terrível. Mas a gente tem que conviver com essas realidades, infelizmente. É. Pegando um texto aqui, John Lash nos diz que os gnósticos alertaram a religião judaico-cristã, que é patriarcal, messiânica e redentora, tá? Isto é, acreditar num julgamento final de nossas falhas por uma figura messiânica, porque é assim que
né? É aquilo que eu falo, né, gente? Os judeus até hoje estão aí pregando um messianismo que vai chegar um Messias que vai redimir a terra. Porque eles esperavam exatamente, no período de Jesus, o cara como Jeová, né, varão de guerra, que viesse, combatesse, massacrasse os romanos e pá, 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 pá. Se os romanos estavam lá por um acordão com eles. Quem era Herodes? Um judeu que fazia conchavo, né, com os romanos. É preciso a gente ter cuidado, tá? Porque nós vamos descobrir ao longo da história que até mesmo a história bíblica foi muito manipulada. Esdras, Neemias, sabe? Josias, fizeram o caqueado. Algumas coisas são ficção e são colocadas na cabeça da população de que ali é verdade, de que aquilo aconteceu, extraordinariamente aconteceu. É ridículo, mas tem gente que acredita nisso, que vive com esses parasitas mentais na cabeça, fazendo o jogo do sistema. Nós somos contra a família Rockefeller, nós somos contra a família Rothschild, nós somos contra a família não sei o quê. Contra o quê? O que, que você está fazendo para combater isso? Nada. Você vive do dinheiro que o YouTube paga para você, para produzir conteúdo. E o YouTube é de quem? Facebook é de quem? Quem são os grandes que por trás dessas empresas? Vocês acham mesmo que o dono é o fulano, é o Elon Musk, é o não sei quem tem mais, que é o dono? Para com isso. Deixa de ser infantilizado. Eles são apenas testa de ferro do grande conglomerado de 13 famílias que tem, olha, eles defendem o sangue lá das origens. Inventaram uma história da humanidade que todo mundo acredita. Cientistas são tão corruptos quanto políticos, mas desculpa dizer para vocês, líderes religiosos também são tão corruptos quanto políticos. E um monte de gente envolvido em história da ciência, todos, alguns, sem exceção, participavam de sociedades secretas. E passaram a história, tá, como sendo os bambambam da ciência. O que é que os gnósticos fizeram? Os gnósticos foram aqueles visionários que disseram: nossa, nós estamos vivendo dessa ilusão criada por esse demiurgo, por esse ser que se não é totalmente mau, mas é um ignorante, um arrogante, e tentaram alertar o cristianismo, e tentaram alertar o judaísmo. Não, ninguém quer saber disso, não. Vamos. Degolaram gnósticos, destruíram livros, destruíram o que puderam. O que não puderam porque ficou escondido. É? Cadê que abrem a biblioteca do Vaticano? Por que não abrem? Por que tem tanto segredo para se não tem nada comprometedor? Por que não revelar? É porque é mentira, gente. Lá estão os documentos da grande biblioteca que alegam que pegou fogo e queimou tudo. Não queimou nada. Não queimou nada. Isso é mentira. Né? Eles diziam,
é um vírus espiritual. A principal luta dos gnósticos era expor e resistir a esse vírus. O autor e pesquisador Paul von Ward, em seu livro Gold Channels Under Consciousness, afirma sua visão, desenvolvida após a leitura de muitos textos antigos, incluindo as tábuas da Suméria e os materiais de Nag Hammadi, de que as religiões do livro, judaísmo, cristianismo e islamismo, tá? Que são as religiões que estão aí, predominantes, as religiões do livro. Né? Religiões do livro. Religiões do livro que não são capazes de vir dizer para você que Javé, o Deus do Antigo Testamento, era árabe. Né? Ele veio das regiões, né? Lá, porque é incrível como as pessoas pegam a Bíblia e dizem: eu não quero saber da história, do que está por detrás da história. Nossa, da onde surgiu os israelitas? Surgiram dos cananitas. Todo esse povo cananita, hitita, né? Eram todos, era hebreu lutando contra hebreu, tribo contra tribo. El era o deus cananeu. El era o deus cananeu. Mas quando os judaítas se acloparam e chegaram lá, resolveram trazer consigo o seu Deus. Né? Trouxeram seu Deus. Depois esse Deus tomou o lugar de El, e tomou o lugar de Baal, e tomou o lugar de um monte de outros, e se tornou o Deus universal, e o cristianismo foi lá e disse assim: esse é o Deus que nós queremos também levar para a humanidade. E manipular o cristianismo. E está aí, a religião do livro. A religião do livro. Judaísmo, cristianismo e islamismo são religiões do livro. Do mesmo ser, do mesmo Deus, da mesma entidade que foi lá e depois se revelou ali, foi lá, se revelou, e depois foi lá com os arianos e começou a fazer outras revelações, e pipipi, e criou o Brahma, e criou essa coisa. Seres preternaturais, seres que eu já disse aqui, não são seres extrafísicos, porque isso é outra mania errônea que se tem de fazerem com que tudo se torne sobrenatural. Então são seres extrafísicos, seres etéreos, aquela coisa. Tá? Quanto mais espiritualismo for introduzido dentro desses negócios, gente, isso vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez contaminado, porque o espiritualismo é outra coisa que facilita com que, sabe, os vírus, os parasitas adentrem na mente das pessoas e manipulem a mente das pessoas, e elas acham que elas estão... Oh, grande verdade. As pessoas estão perdendo a razão. Razão no sentido que eu digo, raciocínio. Estão perdendo a lógica das coisas. Desculpa a dureza, mas lamentavelmente é assim. Né?
são a prova da presença e soberania dos que eles chamam de ABS, seres avançados. Estes ABS, que são puramente oportunistas, nos deixaram uma tradição cultural religiosa, cultural, tá? De culto religiosa, hipercentralizada, totalmente patriarcal e fundada em conceitos de que o homem é o culpado de uma falta espiritual. É? Ai, a gente, às vezes, eu não sei se a gente tem que rir ou chorar com essas ridicularidades. Mas, segundo von Warder, até mesmo os nossos governos são influenciados por esses conceitos que, nos piores dos casos, produzem ditaduras e cultos à personalidade. Né? E aí, cita-se aqui vários, tá, seres, vários líderes. É culto a Francisco, é culto a certos líderes que estão por aí, né? A reis, governantes, líderes políticos que passaram nessa terra. Von Warder chama o desenvolvimento do sobrenaturalismo caracterizado pela ênfase sobre tudo o que é mágico e não existe realmente. Mas, paradoxalmente, aqueles que adotam essa visão adoram uma divindade surpreendentemente desconectada, um Deus ausente, não manifestado fisicamente, que requer milagres e provas mágicas do tipo material e demonstração de que nos obriga a venerar tal divindade. Este sobrenaturalismo leva a humanidade a uma espécie de esquizofrenia, onde todas as formas de magia e esoterismo são banidas e, ao mesmo tempo, avidamente perseguidas. Certo? Presta atenção. Em movimentos clandestinos, cultos e ocultos. Em tal visão de mundo, é impensável que Deus ou os deuses possam ser entidades ET, que possuem uma tecnologia extremamente sofisticada que lhes permitiria realizar proezas confundidas com milagres de ordem divina, que é o que tem acontecido, Esses seres têm tecnologia para manipular realidade e fazer essas realidades parecerem que são milagres. Milagres. Aconteceram milagres. Um Deus onisciente, onipotente, precisa de milagres para provar que ele existe. Olha a história dos santos católicos. Gente que todo mundo sofre, mas esse povo lá, se você for olhar a história desses caras, todos morreram ou com um monte de doença, ou com chagas, com não sei o que e tal, sabe? Divinizar o sofrimento por causa do sofrimento de Cristo. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A religião da dor. Observem, pesquisem, vão atrás. Eu passei 30 anos da minha vida na igreja, eu sei o que eu estou falando. Não, eu não tenho religião nenhuma. Não sou judeu, não sou islâmico, não sou brahmanista, não sou cristão, não sou nada dessas coisas. Não sou ateu. Eu simplesmente interpreto a história à luz
do que aquilo que nós podemos entender de seres que estão ao longo da história da humanidade, enganando a humanidade, manipulando realidades, trocando governos, colocando governos, fazendo o que querem, porque tem seres humanos que eles controlam para fazer. E aí não tem milagre, não tem nada disso. Sobrenatural. Anjos caídos na Antártica. Gritos de anjos numa caverna, os demônios presos. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe? A gente cansa. A gente cansa. Eu não nasci ontem e não caí de paraquedas no YouTube, não. Eu leio e estudo. Eu me dedico a pesquisar. Eu não sou esse dondocão que vem aí, recebe 10 mil, 20 mil, 30 mil do YouTube. Aí todo dia eles têm que botar alguma historinha que eles captam por aí. Olha, anjo caiu, tá? Filmaram um anjo, filmaram não sei o quê. Pelo amor de Deus. É igual a rainha da Inglaterra some de repente, né? Uma mulher que já ia fazer século de existência. Para nomearem um cara pondo a mão na Bíblia. Né? Juro defender a fé da Inglaterra e de todos. Por que somente esta monarquia é a dondoca do planeta? Pois é, né? Que os Estados Unidos é o dono do mundo, se acha o bambambam, faz guerra, acaba com guerra, inventa história, destrói povos, faz o que quer. Ah, você acha mesmo que é o Biden? Realmente, eu temo a dizer para você que não tem nada de sobrenatural nisso. E aí, aqui, continuando, ele diz: em tal visão de mundo, é impensável que Deus ou os deuses possam ser entidades ETs, que possuem uma tecnologia exatamente sofisticada que lhe permitiria realizar proezas confundidas com milagres em ordem divina. Tá? O Ser Supremo deve preservar seu aspecto de intocabilidade e imaterialidade, afastado do mundo e simultaneamente presente em todos os aspectos da vida humana. Dentro deste conceito, uma realidade sobrenatural é inconcebível. A ideia de parisatismo por seres inorgânicos ou seres mais avançados. Tá? Agora, seguindo o argumento de von Ward a respeito de seres avançados, poderíamos muito bem supor que o sobrenatural seria um bizarro disfarce de tais entidades, os deuses, entre aspas, da antiguidade, para nos fazer negar sua existência e sua atividade parasitária. É claro, é claro, é claro. Vamos transformar tudo em sobrenatural, porque assim, sabe, é fácil das pessoas não acreditarem na nossa existência. Porque é fácil desmontar coisa sobrenatural. E eu tenho insistido nesse canal sobre isso.
Mas aí tem um monte de gente que é esotérico, é espiritual, lê a Bíblia segundo o esoterismo, segundo o espiritualismo, segundo o sobrenaturalismo, lê a Bíblia a partir de... Não, eu leio a Bíblia de forma acadêmica e literal, indo além dessa visão mesquinha de sobrenaturalismo que está dentro da Bíblia. É preciso ter uma leitura histórica e perceber que esses seres que se envolveram lá atrás, por que do nada desapareceram? Ou será que eles resolveram se esconder? É terrível a gente ver o quanto engano ainda se tem. Von Mar discute as linhagens dos Anunnaki em tipo de entidades ET hiperdominante que fundou a civilização suméria, segundo algumas interpretações dos registros cuneiformes sumérios, como sendo responsável pelos conceitos religiosos fanáticos e autoritários e pelos rituais hierárquicos da religião judaico-cristã. Ele afirma que Javé, o deus hebraico Jeová, foi um Abers, responsável por eventos sangrentos e tirânicos. Javé, denunciado em termos semelhantes pelos gnósticos. Assim, é tentador dizer que os gnósticos, quando expuseram os arcontes, estavam realmente falando sobre o seu aspecto material, encarnado, tá? Os Anunnakis. Ainda tem gente que vem e pergunta para mim o que os arcontes não tem nada a ver com os Anunnakis. Que os arcontes são seres extrafísicos. Não, eles não são seres extrafísicos. Eles são seres préterbiológicos, préternaturais, moronciais. Eles são préterbiológicos, sim, eles têm corporeidade, eles têm fisicalidade, eles têm organicidade. Vamos parar de mentir. Tudo no universo tem corporeidade. Vamos parar de mentir. Parar de inventar seres etéreos, seres fumacinha, seres não sei o quê. Tá? Vamos parar com isso. O que o esoterismo, o espiritualismo trouxe de bom para a humanidade? Me fala aí. Se não mais engano, mais mentira. Os deuses da Suméria. Sim, os deuses da Suméria, os deuses de cananitas, babilônicos, assírios, acadianos, indianos, seja lá do que for, todos eram seres preternaturais que fizeram as pessoas acreditar que eles eram deuses. E eles eram tão éticos que eles brigavam entre eles para o domínio dos povos, para o domínio de tribos. E eles contam a história dizendo que lá, há 5 mil, não, há mais ou menos 1 milhão de anos, já viviam seres aqui. A Terra passou por 3 etapas. O que os sumérios viram são seres de outra civilização que se desenvolveram e que não tinham nada de divino, apenas tinham tecnologia
capacidades além do normal, alguns com desenvolvimento psíquico avançado, que vieram de uma outra área e chegaram no meio daquele povaréu, criaram o Homo sapiens a partir de manipulação genética e acabou-se. E depois deixaram aí o coisa, disseram, nós vamos nos retirar, vamos ficar na surdina, que é o verdadeiro governo oculto, que está lá por detrás das 13 famílias, porque os enlilitas, os enquitas, os cainitas e fora isso, aí, outros descendentes de outras civilizações. Sabe, às vezes, aí as pessoas vêm com teosofia, porque a Blavatsky disse que existiram algumas... a Blavatsky não teve revelações sobrenaturais. A Blavatsky analisou foi a história. Tinha os hiperbóreos. Isso não tem nada a ver com espiritualismo nem com esoterismo. Tinha os Atlantes, os do continente de Mu, os lemurianos, etc. Tinha, exatamente. Tinha. Mas não eram sobrenaturais. Não eram seres, e seres espirituais. Parem com isso. Foram esses mesmos seres que depois vieram lá e fundaram ali aquelas comunidades da Suméria e tudo. Todo mundo aí está preocupado. Vamos lá, vamos descobrir Ratanabá, porque Ratanabá é o apogeu da história da humanidade. Foi a primeira raça, os Murios. Quem disse isso? Os seres dimensionais que estão dizendo para nós. Temos pacto com as 149 raças e porque não sei o que. Minha mãe do céu. Tá? Minha mãe do céu. No Va'yeri 28, 8b e 9a, no Sefer HaZohar, né? Olha o que os místicos judeus disseram. Nos tempos do juízo final, estiverem chegados, aparecerá um mensageiro cuja proclamação será ouvida nos 270 mundos da criação. 270 mundos da criação. Não é do mundo da emanação, nem do mundo da formação, nem do mundo da emanação. É só o da criação. Tem 270 mundos. Você acha mesmo que a história humana começou com a Suméria? Que ela foi a primeira civilização que apareceu do nada? Até hoje estão tentando correr atrás de Atlante. Nunca vão achar. A Lemúria, nunca vão achar. Hiperbórea, não vão achar. Por quê? Porque não existiu? Não, existiu. São esse mesmo pessoal dessas civilizações que vieram criar os 3 Gran Éden, um na África, na América Central e no Oriente Médio. Foi lá que eles resolveram desenvolver uma técnica para criar o Homo sapiens. A história deveria ser contada assim.
Pode-se especular que Anunnaki foram perseguidos? Pode-se especular que os Anunnaki foram perseguidos ou possuídos pelos voadores arcontes para que pudessem ser seus herdeiros materiais. Não é surpreendente que os gnósticos tenham sido perseguidos por heresia e que as autoridades religiosas tenham tentado eliminá-los fisicamente? É um milagre que quaisquer textos tenham sobrevivido. Eles devem ter sido escondidos por adeptos que sofreram sucessivas ondas de perseguição. Tá? Sucessivas ondas de perseguição. Eles querem que você acredite que a Suméria surgiu do nada. Tá? Presta atenção. Eu não vou falar tudo nesse vídeo, vou deixar para outro vídeo, para a gente não fazer um vídeo grande. Mas é uma vergonha. Mas é uma vergonha o que a gente está assistindo nesses canais. E tem gente que vem aqui, assiste meus vídeos, não deixa like, mas vai deixar like lá com um monte de bobo, falando asneira, alguns cheios de misticismo, porque continuam defendendo o Deus bíblico, tá? Continuam crendo num Deus que sabe, que se chamava El, que se chamava Javé, que se chamava Shaddai, que se chamava Elion, acreditando em um dilúvio que supostamente tinha acabado com os Néfilim. Acreditando que os mitos são mitos, os mitos história. É evidente que você tem que separar os mitos história da ficção. Quando chegar o momento da verdade, só espero que muita gente não diga assim: nós não ouvimos alguém falar para nós. Só isso. Quando chegar o momento, muita gente vai ver essa grande revelação. Muita gente. Ainda por este tempo, muitos de nós estaremos vivos e veremos as descobertas documentais que irão provar que o que contaram sobre a história da humanidade é mentira. Que os enquitas, os nilitas, os cainitas, o pessoal dessas 12 tribos que surgiram, meus amigos, estão exercendo domínio porque eles procuram preservar a sua linhagem. Aguarde. Eu vou voltar com outro vídeo desafiador. Eu vou continuar desafiando pessoas, eu vou continuar desafiando esses esotéricos, esses místicos, estes eu não sei quem, sabe, fundamentalistas religiosos. Vou continuar desafiando. Eu não recebo nada do YouTube. Apesar de ter vídeo meu aqui que já até gerou comercial nele. Mas eu não recebi nada do YouTube. Mas eu vou continuar fazendo os vídeos desafiadores. Porque mentira vai cair. Muitas mentiras que estão sendo contadas no Brasil, inclusive, vão cair por terra. É só aguardar. A gente volta no